Nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bom, é uma alegria estar aqui presente mais um dia para comentar sobre um dos personagens principais do Colégio Apostólico. E alguém poderia se indagar, bom, por que uma aula sobre São Tiago Apóstolo? São Tiago Maior, no caso. Bom, a gente poderia dar vários motivos para isso, mas aqui eu queria salientar o papel que Tiago Maior tem na formação da chamada Christianitas Minor. Então nós vimos já em várias aulas como depois da Revolução Protestante houve uma separação da Europa e que duas nações se mantiveram católicas durante muito tempo e foram a ponta de lança da Igreja contra o espírito revolucionário que era Portugal e Espanha. E essas duas nações se lançaram ao Novo Mundo, colonizando a América e outras regiões. Esse conjunto de colônias de Portugal e Espanha foi conhecido então como a chamada Christianitas Minor, que sobreviveu da cristandade. E essa Christianitas Minor, ela está, em certo sentido, ligada meio que umbilicalmente a São Tiago Maior, e é isso que nós vamos mostrar hoje. Então existe um apóstolo que eu diria que se identifica mais com Portugal, Brasil, Espanha e suas colônias do que todos os outros 11 do Colégio Apostólico, e este é Tiago Maior. Isso se coloca então num papel até providencial, porque hoje nós vivemos numa crise completa do Ocidente. Não existe nem mais a chamada Christianitas Minor, que você tenha ilhas soltas, grupos soltos de católicos espalhados pelas diversas nações. E nós imaginamos que o cenário é muito pior na Europa, então qualquer tentativa de reconstrução da cristandade no longo prazo, ela vai ter que vir de algum país periférico. E aí quando a gente pensa nisso, bom, e qual pode ser esse país periférico? Eu diria que o Brasil seria um dos principais candidatos para esse processo. Óbvio, o Brasil também se tornou um grande lixo, né? Em certo sentido, o pensamento evolucionário ocupou todas as esferas da sociedade. Hoje a gente anda muito perdido, mas no Brasil também é inegável que nos últimos 10 anos há um ressurgimento cada vez mais acelerado do catolicismo, e o Centro Dom Bosco ele é uma pequena ponta dentro desse processo maior. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Aí lute pela cristianização do Brasil, porque se for da vontade de Deus, nós ainda podemos fazer um bem grande, não só a nível territorial em nossa nação, mas também na América e em outras regiões do mundo, certo? E quem foi então esse apóstolo tão ligado à chamada Christianitas Minor, a nós, aos nossos pais, sejam eles Portugal, sejam eles Espanha? Bom, Tiago, ele tem um irmão que também vai ser um dos 12 apóstolos, que é João, certo? Tiago e João são filhos de Maria Salomé, ambos são pescadores que são originados de Betsaida, que é uma cidade fronteiriça ao Mar da Galileia. Então eu tentei muito mal desenhar os mapas para ajudarmos na localização, mas então Tiago e João, eles são originários lá de Betsaida, está lá no topo, no Mar da Galileia, certo? Então várias das cidades que nós vemos nas Escrituras, eles estão no norte do atual Israel, né? O próprio Cristo ele vem da Galileia, da cidade de Nazaré. E tanto Tiago quanto João, esses dois irmãos que são filhos de Maria Salomé e de Zebedeu, eles aparecem logo no primeiro evangelho, o evangelho de Mateus. Em Mateus, no capítulo 3, por exemplo, nós vamos ver o movimento de Nosso Senhor de sair da cidade de Nazaré, no qual ele morava com a sua mãe, e vir para o sul ser batizado por João Batista. Então, nas Escrituras, o que nós temos? Cristo saindo da Galileia e ele vem para o sul do Rio Jordão, próximo do Mar Morto. É mais ou menos nessa região que ele vai ser batizado por João Batista, certo?
E caminhando um pouco no Evangelho de Mateus, no capítulo seguinte, então, depois do batismo no Rio Jordão, por João Batista, o que nós sabemos que Cristo se retira ao deserto. Então, essa retirada ao deserto é uma entrada a oeste para dentro da Judéia. Cristo vai ficar, então, 40 dias dentro do deserto e depois ele parte, então, para o seu apostolado público. E aí, isso vai ser retratado já no 4º capítulo de São Mateus, nos seguintes termos: caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. E na mesma hora abandonaram as suas redes e o seguiram. E passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com o pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai, e o seguiram. Então vemos aqui que Cristo, quando ele sai do deserto, ele caminha então em direção ao mar da Galileia. Vocês estão conseguindo caminhar aqui comigo. Então Cristo sai de Nazaré, vai para o sul do Rio Jordão, é batizado por São João Batista, entra a oeste, passa os 40 dias no deserto, depois ele sobe em direção ao mar da Galileia. E é lá em cima que ele vai encontrar os 4 primeiros apóstolos, 2 pares de irmãos. Primeiro, Pedro e André, depois Tiago e João. E aí a gente consegue tirar dessa passagem vários dados interessantes. Então, primeiro isso, que os 4 apóstolos eles são chamados em pares de 2 irmãos, praticamente ao mesmo tempo, depois que todos os 4, ao chamado de Cristo, tamanho era o resplendor da sua divindade, eles abandonam a tudo para seguir a Cristo. Comentadores vão explicar que convinha que esse chamado fosse no momento do trabalho, porque eles eram pescadores, mas não necessariamente Cristo poderia ter chamado eles no momento do trabalho. Poderia ter chamado, por exemplo, na sua vila em Betsaida. Mas convinha que fosse chamado no trabalho para que todas as gerações percebessem que ao chamado de Cristo nós não podemos antepor a nada, nem os nossos interesses financeiros. E também é dito que os apóstolos, Tiago e João, eles abandonam o Pai para seguir a Cristo, isto para notar que quando o Pai terrestre estiver antepondo uma barreira a nosso Jesus Cristo, também nós devemos abandonar o nosso Pai terrestre em prol do Pai celeste. E existem comentadores, por exemplo, que vão dizer que Zebedeu não chegou a seguir a Cristo. Então, nós vemos ao longo das Escrituras a mãe de Tiago e João aparecendo, Santa Maria Salomé, mas não Zebedeu. Então, uma das hipóteses é que Zebedeu teria morrido pouco tempo depois, e Maria Salomé então vai ser vista em vários momentos ao lado de Maria, mãe de Cristo. É interessante isso. Então, nós vemos este movimento claramente, e dos 12 apóstolos iniciais, uma das listas que logo surgem nas Escrituras, ela está em Marcos 3, capítulo 3, versículo 17, no qual, então, o evangelista Marcos, que foi muito próximo de Pedro, vai mostrar o episódio da escolha dos 12 apóstolos. Ele vai listar, então, quem foram aqueles, dentro da gama maior de discípulos de Cristo, que Cristo destacava como apóstolos. Ele vai dizer: escolheu estes 12, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelador e Judas Iscariotes, que o entregou. Então, sempre que aparece a lista de 12 apóstolos nas Escrituras, nós tendemos a ver um padrão.
em todos os momentos, porque a lista ela tende a ser construída com base na hierarquia natural que existe dentro da comunidade dos apóstolos. Por isso que São Pedro ele é sempre o primeiro em todas as listas. E Judas Iscariotes, o traidor, vai ser sempre o último. E nós vemos aqui na lista de Marcos que segue a Pedro Tiago Maior, que é o nosso contemplado da aula de hoje, e João. E vejam que quem foram as pessoas que tiveram, em certo sentido, o nome alterado, no caso de Simão, que vai ser alterado para Pedro, e um sobrenome atribuído por nosso Jesus Cristo, João e Tiago, certo? Eles são os filhos do trovão. E aí a gente precisa entender que tudo que Cristo faz, ele faz mirando a eternidade, certo? Então, se Simão teve o nome alterado para Pedro, é porque Cristo queria que ele fosse o primeiro chefe da sua igreja visível, o vigário de Cristo, certo? Aquele que vai se tornar o primeiro papa e vai sofrer o martírio crucificado de cabeça para baixo em Roma. E a Tiago e João, então, Cristo coloca o sobrenome de Boanerges. Eles são os filhos do trovão. E por que isso? Porque eles deveriam exercer, com a sua pregação, uma influência singular em termos de despertar as nações para que as pessoas entrem, então, no corpo místico da igreja. E aí, nós sabemos que dos 12 apóstolos iniciais, 3 são os principais. É como se houvesse um estado maior dentro da comunidade dos 12 apóstolos iniciais. E quem são esses 3 principais? São justamente os 3 que tiveram o nome alterado por Cristo, né? Então, Pedro, Simão, que é Pedro, e Tiago, Boanerges, e João, Boanerges, os filhos do trovão. Esses 3 vão ser os 3 principais apóstolos, e em vários episódios do Novo Testamento, só a eles Cristo vai dar o privilégio de testemunhar. Então, por exemplo, quando Cristo se transfigura no Monte Tabor, quem são os 3 apóstolos que o acompanham? Pedro, Tiago e João. Só eles presenciam a cura da sogra de Pedro, isso em Marcos 1. Eles também presenciam a ressurreição da filha de Jairo, isso em Marcos 5. E esses 3, no primeiro mistério doloroso que nós rezamos hoje, né, a agonia no Monte das Oliveiras, esses 3 presenciam a vigília de nosso Jesus Cristo em Marcos 14. Então são vários episódios em que destacam o privilégio que Cristo dava dentro do colégio apostólico a Pedro, Tiago e João. E as pessoas percebiam isso, inclusive a mãe de Tiago e João. Porque em Mateus capítulo 20, o que nós vamos ver? A mãe de Tiago e João pedindo para que esses 2 apóstolos sentassem à direita e à esquerda de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós vamos ver no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, que vai estar escrito nos seguintes termos. Nisso, aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele, Cristo, que queres? Ela respondeu, ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus disse, não sabeis o que pedis, podei vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, os apóstolos disseram. De fato, bebereis meu cálice. Quanto, porém, a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais o meu Pai os reservou. Então aqui nós temos o pedido claro de Maria Salomé para que Cristo conceda o lugar à direita e à esquerda aos seus 2 filhos. E aí, quando nós comparamos o Evangelho de Mateus com o Evangelho de Marcos, há uma aparente contradição. Porque no Evangelho de Marcos é retratado como se o pedido fosse feito direto
pelos filhos de Zebedeu. E é interessante ver essas aparentes contradições que existem nas Escrituras, porque elas são uma evidência clara de que a sola Escritura protestante não se sustenta. Porque se você pedir para eles compararem a passagem de Mateus com a passagem de Marcos, apenas lendo as Escrituras, sem o apoio do magistério da igreja, da tradição, a pessoa quebra, certo? Mas aí nós temos, sendo católicos, todo um magistério bimilenário, uma tradição para resolver essas aparentes contradições. Então, Santo Agostinho, por exemplo, vai dizer que São Marcos, nós sabemos que é o evangelho mais curto dos 4, ele, na verdade, ele abrevia a questão que se encontra em toda a sua totalidade em Mateus, certo? Então, quando Marcos coloca o pedido dos filhos, na verdade, o que a mãe está fazendo no evangelho de Mateus, replicando aquilo que já estava no coração dos filhos. Então, foi um pedido consciente, nós temos que ficar com a interpretação total e mais abrangente de Mateus. Então, por isso que é Mateus que a gente apresenta aqui. E aí, nós sabemos, então, que Cristo vai dizer, não concede a mim colocar quem que vai estar em primeiro ou segundo lugar aqui. E nós sabemos, então, que o primeiro lugar ele já estava reservado a São Pedro, mas que Cristo vai receber de bom grado essa oferenda, porque vejam que a resposta dos 2 apóstolos à oferta de Cristo, à indagação de Cristo, podeis beber o meu cálice, podereis me acompanhar no sofrimento, é uma postura positiva. Então é óbvio que dentro desse contexto, o segundo e o terceiro lugar estariam reservados a São Tiago e a São João. Então nós vemos, caminhando pelas Escrituras, que Tiago, apóstolo, ele está em todos os principais momentos. Ele sofre com Cristo no Horto das Oliveiras. Ele fica perturbado com a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo e se consola ao ver nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E aí o que nós vamos ver? Tanto no Evangelho de Mateus quanto no início dos Atos dos Apóstolos, nós temos como que uma continuação, certo? Então, o Atos dos Apóstolos ele é uma continuação dos Evangelhos, porque ele vem logo depois do 4º Evangelho. Lucas escreveu o 3º Evangelho e o Atos dos Apóstolos. Você pode ler tudo numa tacada só. E o que nós temos ali, então? É o cenário de Cristo antes de subir aos céus, pedindo para que os apóstolos, isso em Mateus, na final de Mateus, batizai todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai a observar tudo o que vos prescrevi, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, Cristo ascende aos céus, certo? Assim termina o Evangelho. Como abre os Atos dos Apóstolos? Com a eleição do apóstolo que viria a substituir Judas, que é Matias. E qual é o próximo passo nos Atos dos Apóstolos? O evento de Pentecostes. Então nós temos os apóstolos reunidos no cenáculo, o Espírito Santo é enviado, eles começam a falar nas suas línguas e pessoas de todo mundo compreendem a pregação, apesar de terem línguas distintas. São Pedro faz um discurso e naquele dia o Atos dos Apóstolos vai dizer que houve 3.000 conversões. Então o cristianismo ele se acelera a partir de Pentecostes e podemos dizer também que o evento de Pentecostes ele marca uma total preparação dos apóstolos. Agora eles estavam prontos para seguir o que Cristo pediu, ir a todos os locais do mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, se Cristo faz esse pedido para os apóstolos, é óbvio que Tiago deveria sentir isto de uma forma particular no seu coração. Ele é o Boanerges, ele é o filho do trovão, é o raio do colégio apostólico. Ele se sente mais do que os outros impelido a conquistar outras regiões do mundo conhecido para nosso Senhor Jesus Cristo.
Então nós sabemos que Cristo na cruz confia Maria a João, certo? E João é irmão de quem? De Tiago. Então a tese mais provável é que logo no início, depois da morte, ressurreição e Pentecostes, Tiago e João conviveram com Maria na mesma casa, certo? Porque João acolheu Maria e ambos eram irmãos. Então é bem possível que neste momento, em algum período logo após a ressurreição, o apóstolo Tiago tenha recebido uma certa moção para ir ao extremo ocidente, nas terras na Espanha. Provavelmente ele se consultou com Maria sobre isso, pediu as suas bênçãos e então resolveu partir para a Espanha. E aí, como é que se parte para a Espanha? Saindo de Jerusalém, indo até o porto de Jafa, certo? Então, a gente sabe que o Oriente Médio, ele é à direita do mar Mediterrâneo, certo? Que ao sul está a África, ao norte a Europa. Aqui, eu tentei desenhar, né? Isso aqui, teoricamente, é mais para cima, mas nós temos o Estreito de Gibraltar. E qual é o caminho mais fácil para você sair de Israel para a Espanha? É de barco por Jafa, passando pelo mar Mediterrâneo, atravessando o Estreito de Gibraltar e percorrendo a costa de Portugal. Então, o que a tradição católica vai dizer que Tiago vai fazer esse movimento, passar por Portugal, entrar na região da Galícia, que é essa região da Espanha ao norte de Portugal, entrar pelaquele rio chamado Ulha e vai aportar, então, na cidade de Íria Flávia, certo? Conseguiram fazer o caminho comigo? É esse o percurso que Tiago faz de Jerusalém até entrar no rio, na Galícia, e sair na região de Íria Flávia. A gente precisa entender que tudo aquilo ali era Império Romano, não existia Espanha nem Portugal, certo? Então Íria Flávia é um nome bem latino. E aí, Tiago, então, diz a tradição, ele vai pregar naquela região, já poucos anos depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, com poucos frutos, certo? Na Galícia, então ele resolve percorrer outras cidades da região, vai para Tarragona, Valência, então para a cidade de Saragoça, que nós vemos ali no mapa também, que se chamava na época César Augusta. Ele teve, dentro desse movimento de peregrinação pela Espanha, ele começa a converter os principais discípulos, alguns discípulos, ele vai ter uma comunidade ao redor dele, convivendo com ele, e 9 nomes vão perseverar para a história. Vão entrar hoje, nós sabemos o nome de 9 desses discípulos do apóstolo Tiago. Em certo momento, então agora na cidade ali, de Saragoça, é uma cidade que ela é banhada pelo rio Ebro, estão vendo ali, né? Então, Tiago estava pregando na cidade de Saragoça, que se chamava César Augusta, e nós vemos pela tradição até um termo que eu achei bastante interessante, que é: ele e os seus discípulos estavam fadigados em oração e contemplação, que é de tanto rezar. Porque nós, hoje, o mundo moderno, a gente tende a ter uma imagem dos apóstolos muito de ação, né? O Paulo é aquele que fez várias viagens, que foi para tal lugar, etc. João, que escreveu o 4º Evangélico, que fez Apocalipse. A gente fica tendendo a achar que foi uma coisa muito de ação. Mas quando a gente percebe as nuances da tradição, nós vemos claramente que é uma ação que é um transbordar de uma vida contemplativa única. E aí, um dos escritos medievais vai dizer que Tiago e os seus seguidores estavam, então, fatigados e em oração e contemplação. E Tiago, certo dia, estava rezando na margem do rio Ebra, e em certo momento ele começa a ouvir um coro chamando Ave Maria, gratia plena, Ave Maria, gratia plena. E quando ele se fixa o olhar no horizonte, ele encontra um pilar de 1,70 m de comprimento, Nossa Senhora,
em cima do pilar e anjos ao redor de Nossa Senhora. E aí a tradição conserva as palavras que Nossa Senhora dirigiu a São Tiago apóstolo. Vês este pilar no qual eu estou? Meu filho, teu mestre, por mãos de anjos, o enviou desde o alto, perto de cujo sítio deves colocar o altar da capela, em qual lugar, particularmente, a minha contemplação, e rogos a virtude do Altíssimo, fará prodígios e milagres admiráveis para aqueles que implorarem o meu auxílio em suas necessidades. E aquele pilar estará neste lugar até o fim do mundo, e nunca faltarão nesta cidade adoradores de Cristo. Então Nossa Senhora, que ainda vivia em Jerusalém, aparece sob um pilar de 1,70 m de jaspe, às margens do rio Ebro, para o apóstolo Tiago, com os seus 9 seguidores principais. Eles ficam estupefados com aquela visão e então fazem o templo de acordo com o pedido de Nossa Senhora, com 8 metros, com 8 passos de comprimento e 8 passos de largura e 16 passos de comprimento, chamando a igreja de Santa Maria do Pilar. E até hoje nós temos a Basílica em Saragoça, que é o primeiro templo dedicado a Nossa Senhora em todo o mundo. Se vocês jogarem no Google depois, vão ver a Basílica colada no rio Ebro, e dentro da Basílica o pilar de jaspe. E alguém poderia... isso para olhares materialistas pode sugerir algo até um pouco inacreditável, surpreendente demais. Agora a gente precisa entender quem eram os atores que estavam por trás daquele milagre. Não era Álvaro Mendes, certo? Era Nossa Senhora, a rainha dos anjos, né? A rainha de todos os santos, como nós falamos na ladainha, né? Regina Angelorum, Regina Sanctorum Omnium. Era Nossa Senhora e Tiago, um dos 3 principais apóstolos. Então, quem viu o milagre era provavelmente um dos 3 que tinha uma vida na graça mais profunda dentro do Colégio dos Apóstolos, e quem foi o instrumento do milagre era Nossa Senhora. Então, todo esse movimento ele vai ocorrer. E por quê? É sempre entender isso dentro da perspectiva. Esse pilar, ele é um símbolo para a cristandade menor de que nesta região a fé ela vai estar muito mais enraizada do que em outras regiões do mundo. É por isso que a fratura na Europa, por causa da Revolução Protestante, não vai se verificar em Portugal e Espanha. E aí tem um episódio interessante mais recente, na Guerra Civil Espanhola, que nós sabemos, na década de 30, dividiu a Espanha em 2 partidos, os comunistas versus as forças de Francisco Franco. E os comunistas quiseram então desmoralizar as forças católicas e resolveram então enviar um avião para bombardear a igreja de Nossa Senhora do Pilar em Zaragoza. E aí então um avião comunista foi enviado para a região, despejaram 2 bombas para explodir dentro da igreja, e elas eventualmente acertaram a igreja. Só que não explodiram e também não tiveram nenhuma marca de dano. E aí o que as forças de Francisco Franco fizeram? Colaram as 2 bombas na parede da Catedral do Pilar, que está lá hoje. Depois tentem verificar na internet. Mas é muito interessante, colado com a inscrição da data em que as bombas caíram e que nada tinha acontecido. Vejam, é um certo cumprimento do que Nossa Senhora disse para Tiago. O que ela falou? Este pilar estará neste lugar até o fim do mundo. Certo? Então a Espanha enfrentou vários inimigos e o pilar continuou naquele local, independente dos desafios que a Espanha encontrou ao longo dos séculos. E aí nós vamos ver isso claramente. João Paulo II, por exemplo, ele vai a Zaragoza em 1984 e ele vai
fazer uma homilia bela sobre a presença de Nossa Senhora do Pilar na Espanha, dizendo que Nossa Senhora é a patrona da hispanidade, que esse conjunto de nações vai dizer que o Pilar de Zaragoza simboliza a firmeza da fé dos espanhóis, e dizer Espanha é dizer Maria. E mais do que isso, João Paulo II coloca Portugal e as colônias dentro do patrimônio comum da Espanha, como vários autores fizeram ao longo dos tempos. O Santo Padre vai dizer Iberoamérica é Portugal, Espanha e as colônias dessas duas nações no continente americano. Dizer Iberoamérica é também dizer Maria, graças aos missionários espanhóis e portugueses. Então, nós estamos percorrendo junto com o apóstolo Tiago os seus passos, certo? Então nós vimos nas Escrituras, no Novo Testamento, de uma forma clara, que Tiago é um dos 3 principais apóstolos. Ele é um raio, certo? É uma pessoa que, de certo sentido, acho que muitos do Centro Dom Bosco, ao estudar mais, vão se identificar. É aquela postura combativa, nada ecumênica, graças a Deus. E ele vai, então, para a Espanha logo após Pentecostes, faz toda um movimento de angariar um conjunto restrito de discípulos, institui a primeira igreja mariana e então retorna para Jerusalém, certo? E aí nós temos Tiago, então, pregando com a mesma facilidade que ele pregou na Espanha, ele retorna para pregar em toda a região da Judéia, Galileia e Samaria. Hipóteses de que provavelmente Tiago era dos apóstolos aquele que mais incomodava os judeus, certo? E aí quando ele chegou em Israel, vocês podem se perguntar, bom, se ele chegasse hoje, talvez ele pediria por um encontro de Assis com os judeus, ou então daria as mãos, ou então diria que o Deus do judeu é o Deus do católico, ou então perguntaria para algum judeu se ele tinha uma pachamama em casa para emprestar. Mas não era 2021, eram os tempos apostólicos. Então Tiago chega em toda a região pregando Cristo livre e desimpedido, como diria Dom Zacarias de Viscara. E isso gera toda uma comoção. O líder da região, então, Herodes Agripa, e Herodes Agripa era uma pessoa que tentava de todos os modos conquistar os judeus. Então, vendo que Tiago era o apóstolo mais efusivo na região, nós vamos ver então que nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, Herodes Agripa manda prender São Tiago e executá-lo. Então é o único dos apóstolos que tem o martírio narrado nas Escrituras. O resto a gente sabe pela tradição. E ele vai dizer, então, São Lucas, no Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro, certo? Então Tiago, ele vai ser executado em Atos dos Apóstolos 12. Um dos escritos da época patrística nos dá um pouco mais de informação, que é a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Quem não leu, eu recomendo que leia, porque Eusébio de Cesareia, com fontes muito próximas, ele é do início do século IV, final do século III, início do século IV, ele vai fazer uma historiografia completa daquelas regiões nascentes. Então, a partir de Eusébio de Cesareia, a gente já sabe que apóstolo foi fundando que igreja, que discípulo foi fundando que igreja. E aí ele vai dizer que Tiago foi levado para o local de julgamento por um homem, e esse homem, vendo o testemunho de Tiago frente à ameaça de martírio efusiva, ele se comoveu e ele se confessou que era cristão naquele momento. E aí, junto com Tiago, eles são levados para
o foro do mercado, que era um local que se vendia peixes e outras mercadorias em Jerusalém. Ele pede perdão para Tiago, que o cumprimenta, e vai dizer: a paz esteja contigo. E ambos são decapitados no mesmo momento. E no local da decapitação de Tiago tem hoje uma grande basílica, que é a Catedral de São Tiago, em Jerusalém, que está sob jurisdição do Patriarcado Armênio de Jerusalém. Então, Tiago, ele é executado, e aí começa a saga do corpo. Então, vamos caminhar para Compostela agora. Bom, os seguidores, esses 9 seguidores que foram convertidos com Tiago na Espanha e retornaram a Jerusalém, eles então percebem 2 coisas. A primeira, que se eles enterrassem o corpo nas proximidades de Jerusalém, provavelmente os judeus, pelo ódio à comunidade cristã nascente, iria, em certo sentido, profanar aquele sítio. Então, o que os judeus fizeram em primeiro lugar? Depois da decapitação, pegaram o corpo e a cabeça e despejaram fora dos limites da cidade para que as feras comessem. Os discípulos de Tiago esperaram a noite raiar e pegaram o corpo. E aí, sabendo do desejo do apóstolo de ser enterrado na Espanha, o que eles fizeram? Pegaram o corpo e se dirigiram mais uma vez para o porto de Jaffa, pegando o caminho de norte de Jerusalém, e embarcam o corpo estava embalsamado, então por isso que ele não vai apodrecer no caminho. Embarca o corpo e faz o mesmo trajeto que Tiago apóstolo tinha feito em termos de pregação, certo? Então o corpo ele faz todo o caminho pelo mar Mediterrâneo, sobe Iria Flávia, entra no rio Ulia, e aí esses 9 discípulos de Tiago sobem 18 quilômetros acima, e aí numa determinada região, que é hoje Santiago de Compostela, eles vão encontrar um templo pagão. E de uma forma nada ecumênica, mais uma vez, eles vão destruir o templo pagão e no local vão enterrar o corpo de Tiago dentro de uma cripta. Vão construir uma cripta com as mesmas dimensões. Então veja coisas interessantes, né? A cripta de São Tiago em Compostela tem as mesmas dimensões da igreja original construída para Nossa Senhora em Zaragoza, o que é uma evidência de que as mesmas pessoas que fizeram a igreja de Zaragoza fizeram também o sepulcro de Santiago em Compostela. E aí, então eles caminharam, fizeram um sepulcro, construíram uma arca de mármore e em cima fizeram um altar. Então o sepulcro embaixo, o altar em cima, e fizeram essa pequena capela. E aí esses 9 discípulos vão percorrer toda a região da Galiça, que é essa região lá, que é essa região ao norte de Portugal, certo? De Santiago de Compostela, Iria Flávia, La Corunha, que fica acima, pregando. Em certo momento, 7 desses discípulos retornam a Israel e 2 ficam. Quem fica? Teodoro e Atanásio. Teodoro e Atanásio ficam cuidando do sepulcro de Tiago, e para cada pessoa que eles convertiam, eles iam contando essas histórias e apontando a direção de onde estavam o túmulo. Os 7 seguidores, depois de Israel, nós os vemos em Roma. São Pedro vai receber os 7 seguidores de São Tiago em Roma e vai instituir os 7 como bispos. Nós temos o nome dos 7 hoje. São Torquato, que vai para ser bispo de Guadix El Viejo, Ctesifonte de Berja, Segundo de Ávila, Indálcio de São João de Las Águilas, Cecílio de Elvira, Cartégia de Algeciras e Eufrásio de Andujar. Então os 7 dos 9 discípulos originais de Tiago vão ser os primeiros bispos da Espanha. E aí, só que o que vai acontecer? Nós vamos ver logo um cenário de perseguição cada vez maior aos católicos.
certo? Com Nero já vai ter uma perseguição primeira em Roma, isso em 54 a 68 depois de Cristo, e com o imperador Domiciano, essa perseguição ela vai se expandir por todo o Império Romano. Então, a região de Portugal e Espanha vai ter vários mártires. Os imperadores, porque são 10 ciclos, né? Os autores católicos falam em 10 grandes ciclos de perseguição, desde Nero até a Igreja Católica se tornar a religião oficial do Império. E essas ondas de perseguição, então, vão destruindo provas escritas da presença do sepulcro na região, e também uma dessas ondas vai destruir o oratório no qual estão os restos mortais de São Tiago e dos seus 2 discípulos primeiros, porque tanto Atanásio como Teodósio, os 2 discípulos seus, vão ser enterrados à direita e à esquerda dentro da sua igreja. Então, a paróquia de São Tiago ela é devastada, um bosque cresce em cima, os locais sabem que em algum lugar Tiago da Galícia está enterrado, mas você não tem a prova da localização exata, certo? Então você pede parte das referências escritas e pede a localização exata. Outras referências nós vamos ver por autores. Então São Jerônimo ele dá uma indicação clara de que um dos apóstolos teria ido até a região da Espanha, e pelo texto você consegue inferir que esse apóstolo seria Tiago. Na Espanha, dentro do rito moçárabe, porque assim como nós temos o rito latino-romano, a Espanha ela desenvolveu um rito próprio, que era o rito moçárabe. No rito moçárabe, você tem lá claramente que Tiago pregou na Espanha, né, e foi enterrado lá. É um registro que vai praticamente remeter aos tempos apostólicos, porque o rito moçárabe é do século 3 e 4, você vê as primeiras codificações, e depois Santo Isidório de Sevilha, que é o grande doutor da igreja, e principal nome do século VII da Espanha, né, Santo Isidório de Sevilha, uma cidade da Espanha, vai ter um registro mais claro sobre esse enterro, em que ele vai dizer: Tiago pregou na Espanha, morreu por Herodes e foi sepultado em Acaia Marmórica, que deve ser interpretado como a arca de mármore sob a qual Tiago foi enterrado. E depois de Santo Isidório de Sevilha, então, as referências tanto na Espanha quanto no resto da Europa sobre o corpo de Tiago na região da Galícia se multiplicam. Então avançamos um pouco no tempo, entramos no ano de 814 e dentro daquele bosque, né, que se ergueu por cima das ruínas, começam a surgir luzes misteriosas. Uma estrela começa a emitir raios misteriosos sobre aquele bosque, chamando a atenção de vários populares, dentre eles um monge anacoreta de nome Pelágio. Então, muito impressionados com aquela cena, eles resolvem ir até o bispo de Íria Flávia, de nome Teodimiro, e vão dizer: tem várias luzes surgindo naquele campo, uma estrela parada ali. O bispo fica impressionado com os reportes, pede para que todos façam 3 dias de jejum antes de retornar àquele bosque para entender o que aconteceu, e depois de 3 dias todos vão até a região do bosque. E aí o próprio bispo Teodemiro vê essas luzes misteriosas, resolve então começar a devastar o bosque e encontra o sítio exato onde estava Tiago enterrado com os seus discípulos, com os seus 2 discípulos que tinham ficado junto com ele. Aquilo gera uma comoção, então essa região vai virar Compostela, que é o campo da estrela, em latim Campus Stellae. Então, assim como uma estrela apontou para os Reis Magos a localização de onde o nosso Jesus Cristo tinha nascido estava,
agora uma nova estrela, a estrela de Compostela, iria indicar o caminho do corpo de Tiago para os espanhóis. E aí todos ficam muito felizes, eles chamam o rei de então, que é Afonso II das Astúrias, o Casto, que vai ser rei entre 791 e 842, e esse rei fica emocionado, porque, vejamos, a Espanha é uma nação católica naquela época, né? Apesar de ainda ser muito resumida, nós vamos entender o porquê daqui a pouco, mas o reino que existia lá era o reino das Astúrias, ao norte da Espanha, não existia Portugal ainda, nem a Espanha como nós conhecemos. E Afonso II das Astúrias, então, vai edificar uma igreja de novo no local. E aí é interessante que a cada novo movimento em Compostela, o altar e o sepulcro embaixo vai ser sempre respeitado. Mas a igreja vai ser erguida no local, ele vai chamar o monge beneditino Idelfredo e outros monges para cuidar do sítio. Eles vão fundar um mosteiro na região e vão administrar, então, aquela descoberta. E a descoberta logo vai para a Europa inteira, repercute na Europa inteira, e os caminhos para Compostela começam a surgir e num ritmo acelerado. Sendo que nós estamos numa era ainda de combate. Os muçulmanos eles ocuparam várias partes da Europa, já há 3 séculos atrás, e eles fazem uma nova ofensiva, e dentro dessa ofensiva, o emir Almanzor entra na Galícia em 997 e chega a conquistar a região de Compostela. E aí ele sabe que a igreja de Compostela é um marco para os espanhóis. E qual é a solução do emir? Vamos destruir isso aqui. O emir manda tocar fogo na basílica, a basílica então arde em chamas. Ele pensa ter destruído, quando as forças católicas reocupam a região e vão entrar dentro da igreja, eles percebem que a igreja toda queimou, mas o altar e o sepulcro não tinha sido atingido pelas chamas. O corpo continuava, então, preservado. E aí o arcebispo Diego Pelais vai mandar erguer uma nova igreja por cima dos escombros. A gente já está na 3ª, 4ª construção nesse primeiro milênio. Um século depois, o bispo Gelmires vai abrir a tumba para fazer o reconhecimento dos ossos, e ele tira, isso no ano 1105, ele tira um pedaço do crânio de Tiago e envia esse pedaço do crânio para a cidade de Pistoia, na Itália, cujo bispo vai então se tornar santo, que era Santo Atão. E desde aquele momento, Pistoia também se tornou um foco de milagres. Nós temos códices que são compilados de milagres famosos, tanto para Compostela quanto para Pistoia. Para Compostela, um deles foi até elaborado por um papa, o Papa Calixto II. Então, assim como Compostela tinha se tornado um foco de milagres, agora também Pistoia, com apenas um pedaço do crânio do apóstolo Tiago. E aí a gente entra no elemento muçulmano, né, no elemento mouro, porque nós sabemos que a religião islâmica é a religião mais violenta da história da humanidade, apesar da grande mídia tentar vender diferente. Uma religião que ela tem a marca de fundação em 622, com a égera de Maomé, que é um líder militar. 100 anos depois, ele conquista todo o Oriente Médio, o norte da África, que não está aqui, atravessa o Estreito de Gibraltar e conquista praticamente a Espanha inteira, ficando de pé só a região das Astúrias. Então nós já falamos aqui do milagre de Ourique, em 722, que vai marcar então o início da Reconquista. Porque de 711, quando os muçulmanos entram, até 722, quando eles já conquistaram Portugal e Espanha em quase toda a sua totalidade, o que você vai ter é um massacre muçulmano. E aí, a gente sabe que com o muçulmano tem conversa? Não tem. Então, Tiago também sabe disso.
Então, Tiago, ele se desfaz das suas roupas de apóstolo e se veste as roupas de cavaleiro. Então, os católicos vão entrar em vários combates e vão ter dezenas e dezenas de reportes e de aparições de São Tiago no meio desses combates. Uma das mais famosas é a Batalha de Clavirro, de 844 depois de Cristo, que é conduzida pelo sucessor de Afonso II. Afonso II foi o rei que mandava nas Astúrias quando o corpo foi descoberto, certo? Ramiro I é o sucessor de Afonso II. E ele era tributário de um dos emires muçulmanos. Ele se prepara para uma batalha nessa localização de Clavirro. Um dia antes da batalha, São Tiago aparece em sonho para Ramiro I e promete combatê-lo ao seu lado. E no dia da batalha, os espanhóis vão à luta contra os muçulmanos, e aí de repente eles veem o apóstolo montado num cavalo branco com uma espada reluzente, como que pegando fogo, liderando as forças espanholas. Os espanhóis têm uma vitória acachapante, e a partir daquele momento São Tiago vai ser conhecido como São Tiago Mata-Mouros, certo? De matar mouros mesmo, é isso. E isso vai ser, então, por 700 anos. A cada batalha nós vamos ter, de um lado, uma grande guerra religiosa. A cada batalha, de um lado, os muçulmanos gritando Viva Maomé, de outro lado, os católicos gritando Viva Santiago. E aí tem um episódio que é interessante, que está nesse livro A Vocação da América, em que um bispo grego foi visitar Santiago de Compostela. E aí ele começou a perceber os populares falando dessas histórias, de como Tiago ele era um cavaleiro e como ele lutava com as forças católicas contra o Islão. E aí o bispo fica muito contrariado, uma versão talvez meio jujuba de bispo, meio moderna. Ele vai dizer: amigo, não chameis de cavaleiro, chame-os de pescador. O bispo vai dizer isso. E aí o bispo diz isso, ele vai para casa, e aí o que a história vai dizer é que Santiago ele aparece para esse bispo grego chamado Estiano, que estava em Compostela, e vai dizer: Estiano, você considerou um escárnio que os romeiros me chamem de cavaleiro, e disse que eu não sou. Nunca mais duvides que eu seja cavaleiro de Cristo e auxílio dos cristãos contra os mouros. E para testar esse milagre, Tiago disse para o bispo grego Estiano a data exata que o rei Fernando I conquistaria Coimbra. Porque Coimbra, lembrem-se, uma cidade de Portugal. Então veja como Tiago também está ligado a Portugal. Coimbra estava sendo assediada pelo rei católico Fernando, e São Tiago disse o momento exato em que a cidade ia cair nas mãos dos católicos. O bispo grego, impressionado, vai falar isso na Basílica de Compostela, e no momento em que ele dá é o momento em que realmente Coimbra volta para as forças católicas. E aí Portugal só surgiria mais de 100 anos depois desse episódio. Mas vejam que esses milagres que existiam nos códices relacionados à Compostela, e em menor grau à Pistoia, vão despertando cada vez mais o amor de europeus de todas as nacionalidades para o Tiago Apóstolo e para o caminho de Compostela. Então, veias como que carregam não glóbulos vermelhos, mas fiéis de todas as partes da Europa, vão cortar todo o continente europeu em direção à Compostela. E é por isso que o símbolo dos peregrinos à Compostela é uma concha. Por quê? Qual é o desenho de uma concha? Você tem aqueles traços que vão para um ponto só, como todos os caminhos da Europa indo à Compostela. Então, na Idade Média, nós vamos ter 3 grandes centros de peregrinação: Roma, Jerusalém e Compostela. Então, a própria ideia de romaria, de romeiros, vem dos peregrinos que se dirigiam a Roma. E é o que a gente não consegue entender, né? Porque naquela época, não era hoje, que
nós vivemos hoje num mundo completamente descristianizado, certo? Então, as romarias de hoje são meros espasmos do que acontecia há 1000 anos atrás. Há 1000 anos atrás eram milhares e milhares e milhares de pessoas que vinham de todas as partes da Europa em caminhos de línguas diferentes, que se encontravam no meio do caminho, caminhando a pé ou em burros, dormindo em hospedagens no caminho, conversando entre si, seja para pagar promessa, seja em reconhecimento a um milagre, mas com a confiança de que a ida para Compostela lhes daria um certo recompensa espiritual profunda. E aí eram milhares e milhares de pessoas. Em Compostela você tinha confessionários, de uma forma parecida com a gente viu na Jornada Mundial da Juventude, confessionário para cada língua, porque tinham pessoas de todos os locais, de tal forma que os escritores que estudam a Idade Média vão dizer que esses grandes movimentos de peregrinação vão se tornar um grande catalisador da união das nações em torno do conceito da cristandade. É a verdadeira fraternidade, a fraternidade católica com esses 3 corações pulsantes. E Compostela facilitou em relação, por exemplo, a Jerusalém, porque o caminho para Compostela estava desimpedido, certo? Enquanto para Jerusalém era cheio de perigos. Por isso que foram feitas ordens militares específicas para proteger o caminho da Europa até Jerusalém. A Compostela não era necessário. Por isso, esses vários e vários caminhos de toda a Europa até o nordeste da Espanha, o noroeste da Espanha. Então, era esse o grande movimento, e nós vemos as forças católicas, então, fazendo esse movimento de reconquista que vai se completar em 1492. Em 1492, a Espanha, que termina a reconquista e consegue completar a Península Ibérica com uma configuração como nós temos hoje, né? Porque Portugal ele já tinha tido aquela configuração 2 séculos antes. A Espanha ela completa a reconquista com a vitória sobre o Reino Mouro de Granada, no sul da Espanha, e no mesmo ano, vejam, aquelas viradas da história, a mesma Espanha que completa a reconquista, no mesmo ano, com Cristóvão Colombo, descobre a América. E a América que é descoberta, como nós vimos, a Christianitas Minor, é um prolongamento da Espanha continental. A todo momento, assim como a colonização do Brasil ela é marcada por catolicismo, também a colonização da Espanha na América. Então, por exemplo, quando Cristóvão Colombo chega, e aí a gente vê a todo momento a providência divina, ele chega em que dia? 12/10/1492. É uma das datas na qual se comemora Nossa Senhora do Pilar. Então, Cristóvão Colombo chega na América num dia em que a Espanha estava comemorando a aparição de Nossa Senhora do Pilar. E qual é o nome que ele dá para o local? El Salvador, em homenagem a nosso Jesus Cristo. A sua nau, ele chama de quê? De Santa Maria. O seu caderno de anotações, Cristóvão Colombo, ele abre escrevendo 3 vezes a oração: Jesus e Maria, acompanha-nos na via. Então vejam que diferença, né? Então esse era Cristóvão Colombo. Em outra oportunidade nós já falamos como Pedro Álvares Cabral e a sua armada também era catolicíssima. E aí a gente vê o mesmo padrão na Espanha católica. E Tiago vai ser um dos contemplados com o nome de várias cidades, certo? Que era natural. Tanto que ainda hoje é a capital do Chile. Qual é o nome da capital do Chile? Santiago. Certo? E o nome de Santiago vai estar muito ligado à batalha pela conquista do Peru. Porque Cusco, então, isso em 1530, entre 1530 e 1540, Cusco era uma cidade na qual o irmão do conquistador Francisco Pizarro, que se chamava Hernando Pizarro, estava na região com 200 espanhóis. E aí o príncipe indígena resolve massacrar os espanhóis na região.
E aí todos os que estavam distribuídos pela região começam a ser massacrados. Depois o príncipe resolve assediar a cidade de Cusco. E aí já era para os espanhóis, porque era 200 contra milhares. O assédio à cidade de Cusco começa, os índios a todo momento atacam a cidade, Hernando se fecha com os 200 durante vários dias. Tudo que um fazia dos 200 para eles sobreviverem àquele assédio, os 200 vão fazer. Então, se alguém tinha sede, vai os 200 beber água. Se alguém que precisava ir para tal lugar, iam os 200, certo? Então, a todo momento fortificado para tentar resistir ao assédio. Só que era uma coisa desumana, certo? Porque era uma pressão que não dava. Alguns começaram a morrer, dezenas de espanhóis, a partir do 12º, 13º dia, faleciam por fome ou por causa que um índio fazia alguma emboscada, etc. E aí eles se reuniram e resolveram morrer como espanhóis. Então, já que a gente vai morrer, vamos morrer atacando os indígenas. E aí eles saem de Cusco para atacar os indígenas, gritando ora o nome de Nossa Senhora, ora o nome de Tiago. E aí, no meio da batalha, tanto os indígenas como os espanhóis veem Tiago mais uma vez aparecer num cavalo branco no céu, de um lado um escudo, do outro uma espada em forma de trovão. O Boanerges, o filho de Trovão, aparece com uma espada de trovão junto dos 170 agora espanhóis. Aquilo anima as forças espanholas, os índios ficam desesperados e fogem. Os espanhóis tentam uma vitória cachapante, eles voltam para a cidade, mas vão ter um milagre relacionado à nossa hora depois, mas uma outra aparição de Tiago no meio dessas contendas. E a todo momento, então, os indígenas ficavam espantados com a perspectiva de aparição de São Tiago Apóstolo. E eles tinham até um termo para isso, né? Era o viracocha com ilhapa nas mãos. Viracocha é um deus, né? Na mitologia inca, e ilhapa, relâmpago, certo? Em relação à Espanha. Então, eles tinham muito medo desse viracocha com uma espada de raio na mão. E aí, a partir do 17º dia de cerco, eles resolvem, diante desses movimentos sobrenaturais, levantar o cerco, e a Espanha consegue colonizar a região. Então, mesmo Tiago, que lutou ao lado dos católicos contra os muçulmanos na Reconquista, aparecia mais uma vez agora para favorecer aquela colonização que parecia impossível aos olhos humanos. E quem relatou isso? Foi um filho de um indígena, Inca Garcilaso. Ele escreveu uma obra que é uma história do Peru e que fala tanto a história dos incas quanto a história dos espanhóis, e que conheceu vários dos espanhóis e incas que presenciaram aquilo. Então, o autor da história conheceu várias pessoas dos dois lados do partido que viram a cena e escreveu esses comentários gerais, que é a história do Peru. E aí, na catedral, e é muito bonito quem já foi a Cusco, são catedrais gigantescas. É uma coisa espetacular. E no teto de uma das catedrais está lá pintado São Tiago na sua aparição. E o Inca Garcilaso vai dizer que quando os índios viam aquela pintura, eles falavam: era um viracocha como esse que nos destruía na praça. Então é impressionante esse tipo de movimento. Então, São Tiago, nós vemos intimamente ligado à Ibéria, mas também às colônias de toda a região ibérica. Mas nós avançamos no tempo, nós sabemos que a Espanha se torna a grande superpotência católica no século XVI. Ela vai ser formada com a configuração que nós conhecemos hoje, a partir do casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela. O seu neto Carlos V vai continuar, vai ser o grande opositor de Lutero, e Filipe II, filho de Carlos V, vai dar sequência a esse grande império católico espanhol, que vai ter um século
certinho, né? Do 1492 nós temos essa unificação da Espanha, 1598 morre Filipe II. Só que o que acontece? A Espanha, ela começou, em certo sentido, a se esgotar materialmente. Por quê? Todas as forças conspiravam contra a superpotência católica. Ao norte você tinha os protestantes ingleses. Do lado direito da França, os holandeses. A França era a França de Francisco I, que era um homem que entra para a história com um ato vergonhoso. Ele, a todo momento, se unia ao muçulmano para prejudicar os interesses da Espanha. Então era todo mundo contra a Espanha. A Espanha foi se esgotando. A Filipe II resolveu invadir a Inglaterra em 1588 e a gente tem, infelizmente, uma grande tragédia, que é a tragédia da Invencível Armada. Né? Os espanhóis vão tentar invadir a Inglaterra para neutralizar esse inimigo da fé e eles são massacrados e, em retribuição, corsários ingleses comandados pelo pirata Drake resolvem entrar na Galícia, lá, né, no norte da Espanha, e começam a pilhar a região. E aí os piratas ingleses, com ódio, como os ingleses sempre tiveram a fé, depois da Revolução Protestante, óbvio, eles começam a pilhar e queimar toda a região. E aí o bispo de Compostela ele ficou desesperado. O bispo se chamava Dom Juan de São Clemente, com aproximação, porque ele sabia que aconteceu que os ingleses iam chegar na Basílica de Compostela e iam destruir tudo. E aí ele resolveu fazer uma operação para salvar tudo que era católico da cidade. Ele pegou os documentos e mandou para uma torre, pegou todas as relíquias e enviou para outra cidade, e aí ele se perguntou, o que eu faço com o corpo de Santiago? Desde os tempos apostólicos ele está aqui. Não existe Compostela sem Tiago. E aí o pessoal achou, o Drake está chegando. O que eu faço? O bispo resolveu, desesperado, ele foi até o sarcófago embaixo, né, do altar principal, ele quebrou um muro que tinha sido feito pelo arcebispo Gelmires para proteger, pegou os restos mortais de Tiago e dos seus dois seguidores, fez urnas improvisadas com os ladrilhos e o material do sarcófago, certo? Que era todo do primeiro século. Então, quando você entra no sarcófago, toda a configuração de então era a configuração de materiais do Império Romano do século I, porque Tiago foi enterrado lá. Ele pega, então, monta uma urna, urnas apressadas com isso, coloca os restos mortais. E aí, a Basílica de Santiago é uma cruz, certo? No centro está o altar maior. E ao norte tem um altar menor, também dedicado a Tiago. Ele resolve quebrar esse intervalo, colocar os corpos ali e fechar. E aí ele faz esse movimento, o bispo Dom Juan de São Clemente, e não avisa ninguém, porque os ingleses poderiam chegar a todo momento. Os ingleses acabam não chegando, mas a Espanha está tão fragilizada que a ameaça de invasão persiste. As pessoas poucas pessoas então sabem da localização exata, né? É só basicamente os pedreiros que ajudaram na construção, em quebrar e refazer e colocar os restos mortais. E então o problema é que em 1598 você tem essa ameaça de invasão, ocultação. O bispo vai morrer logo em 1602, 3 anos depois. E aí não tinha nenhum escrito, pelo menos até onde nós sabemos da localização, porque não adianta você escrever a localização e levar lá. Então não existia, o bispo morre e aí a localização exata dentro da basílica se perde. Se perde, o boato de que os corpos estão na basílica se espalha pela cidade, porque os pedreiros que ajudaram na construção divulgam a coisa, né? Não é de hoje que as pessoas não guardam segredo, mas Compostela sabia que estava em algum lugar da basílica, mas não sabia o local exato, porque o bispo tinha morrido 3 anos depois de enterrar a coisa, e a memória se perdeu.
Então o boato era esse, em 1766 o bispo abre o sarcófago e realmente os restos mortais não estão lá. Então bate um desespero, né? E agora, como é que faz? E durante 2 séculos, os compostelanos não vão saber a localização exata do corpo. E só que aí sobe a diocese de Compostela um grande cardeal chamado Dom Miguel de Paia e Rico, que resolve reformar a região do altar maior. Então, isso em 1879. E aí ele sabia de tudo isso que circulava, não, que estava em algum lugar da igreja, E aí, o que ele faz? Ele ordena que as escavações fossem retomadas. Então, a primeira coisa que ele faz é reabrir o sarcófago, óbvio, não está lá. Então abram o altar do lado direito, não está. Abram o altar do lado esquerdo, não está. Abram o altar um pouco para trás, não está. E não acham o corpo. E aí, então, eles resolvem fazer uma 4ª, 5ª escavação entre os 2 altares, certo? E aí, quando eles quebram aquela região, eles veem os restos mortais de 3 pessoas. A gente não sabe agora, né? Abrimos ali a área entre o altar maior e o altar menor de São Tiago, na área mais nobre da Basílica, e tem 3 ossadas aqui. Precisamos investigar. O cardeal, então, começa a investigar. Bom, qual é a pergunta que ele se coloca? E aí vai mobilizar a Espanha para chegar à resposta. Esses 3 ossadas são ou não de Tiago e dos seus seguidores? E aí, de 1879 a 1883, durante 4 anos, uma comissão vai analisar. E várias evidências começam a surgir. Primeiro que, uma primeira evidência, é que o material que que foi feito à urna era o mesmo material do sarcófago. Certo? Então, isso é uma primeira evidência forte de que talvez Tiago estivesse ali. Uma segunda evidência é de que dentro da basílica o local mais provável era justamente ali. Tanto foi ali que foi as escavações feitas. E eram ali que muitos fiéis se dirigiam para rezar, porque eles acreditavam que eu estava naquela região. Era, então, uma segunda evidência. E aí, eles foram mapeando essas evidências para pesar sobre a pertinência, se aqueles ossos eram ou não dos apóstolos, avaliaram as ossadas e chegaram, não, as ossadas provavelmente são realmente de 3 pessoas que morreram no século I. Uma terceira grande evidência, então agora você tem que as urnas são com o mesmo material, que os ossos são do I século, certo? Que está na área mais nobre. Então, aquela área era tão nobre da Basílica que nunca um rei, nem um santo, nem nenhuma personalidade da Espanha tinha sido enterrada ali. Então, era mais uma evidência para o bispo ter feito aquilo. Fazia sentido. E aí o cardeal, ele emite uma nota atestando que aquelas relíquias eram verdadeiras com base no acúmulo de evidências disponíveis, mas resolve submeter isso à apreciação de Roma. O Papa Leão XIII, então, monta uma comissão de especialistas para investigar. Os especialistas pedem por mais informações e o Papa manda Monsenhor Caprara para completar a investigação na Espanha. E aí, muita coisa é feita, ele começa a consultar os principais arqueólogos, historiadores, toda a história de como os corpos foram enterrados ali na região, etc, etc, etc. E aí vejam a providência divina. Porque, vejam, até aqui, cara, é muito provável que sejam os corpos deles. Certo? Porque as ossadas são do I século, as urnas são as mesmas do sarcófago. As pessoas achavam, por piedade, já durante 2 séculos, que estava em algum lugar por ali, em toda a Compostela, mas você ainda não podia dizer 100%. E como é que você resolve isso, para ter a garantia de que são os corpos?
Monsenhor Caprara teve uma ideia excelente. Então lembram que o arcebispo Gelmires, 500 anos antes, quando ele fez o reconhecimento dos corpos, o que ele fez? Ele arrancou um pedaço do crânio de Tiago e fez o crime de mandar aquilo para Pistoia. Quando eu li que ele fez isso, eu quase tive um troço. Eu comecei a arrancar uma lasca da cabeça do Tiago Apóstolo e mandar para Pistoia. Pistoia que se vire, né? Então, deixa Tiago completo em Compostela. Mas, graças a Deus, o bispo não era Álvaro Mendes, mas era Gelmires. Então, ele enviou esse pedaço para Santo Antão, bispo de Pistoia. E o que o Monsenhor Caprara fez? Comparou aquela lasca da cabeça que estava em Pistoia com os restos mortais em Compostela. E aí ele viu que um dos restos mortais tinha um buraco no crânio que batia com o lasco de Pistoia. Então ali, não só você consegue atestar quem eram os três, mas qual dos três era o apóstolo Tiago. Então assim, com um conjunto de evidências concluída, o Papa Leão XIII vai fazer uma letra apostólica específica, que as letras apostólicas em que se confirmam a sentença ditada pelo cardeal arcebispo de Compostela acerca da identidade dos corpos dos apóstolos, do apóstolo São Tiago Maior e dos seus discípulos Santo Atanásio e São Teodoro. E aí os corpos foram restituídos ao lugar e desde então Compostela continua como um coração a pulsar dentro da Espanha. E aí, para terminar, é bonito ver esse desenvolvimento histórico, né? E retornar àquela passagem das Escrituras de como Cristo, em certo sentido, atendeu ao pedido de Maria Salomé, né? Que vai indagar Nosso Senhor se ele poderia ou não colocar um apóstolo à direita e outro apóstolo à esquerda de Cristo. Em certo sentido, nós podemos dizer que Cristo, sim, atendeu ao pedido de Maria Salomé dentro do colégio dos apóstolos, porque a São Pedro, Cristo deu o centro do colégio. A São João, Cristo deu o oriente. Nós vemos São João preso na ilha de Patmos, fazendo o Apocalipse, depois indo a Éfeso, na Ásia Menor, instituindo bispos nas igrejas da Ásia Menor, que é a atual Turquia. Então João está muito ligado tanto à Grécia quanto à Turquia. Então Pedro no centro, João à sua direita e São Tiago Apóstolo à sua esquerda. Em certo sentido, Cristo sim atendeu ao pedido de Maria Salomé, depois que os apóstolos confirmaram que estariam dispostos a beber do cálice que Cristo bebeu. São Tiago, Matamoros, rogai por nós e viva Cristo Rei. Viva!